Boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos aí, esperando a doutora Maria Helena Petri entrar, presidente da nossa comissão, da OAB Família aqui de Gravataí. Boa noite a todos. Vamos aguardando aí. Boa noite. Vanessa, Laís, Roberta, Boa noite, Ju. boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo? Fiz uma breve abertura aqui, esperando. O pessoal tá entrando agora. Sim, vamos dar um tempinho para o pessoal iniciar aí pra gente. Isso. Para quem já chegou na live, tá? Ela vai se dividir em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu e a doutora Maria Helena Petri, a gente vai falar um pouquinho, cerca de meia hora, a respeito de como está a nossa vara de família aqui, dos encaminhamentos que a comissão fez, né? E na sequência, então, às 20 horas, vai estar entrando a doutora Ana Carolina Lisboa para a gente falar do nosso tema, então, né? De como que o direito sistêmico pode estar nos auxiliando aí nesse período de epidemia, esse momento que a gente está vivendo, para a gente poder conseguir resolver de uma forma mais tranquila, né? Os nossos processos, as nossas... como que essas ferramentas alternativas, né, podem estar colaborando nesse momento tão delicado que a gente vive e que exige um olhar diferente, né? Sim, é esse tema que a doutora Ana Carolina vai falar, eu vejo como uma tendência aí muito forte no direito de família, né? Para aqueles processos onde às vezes há um detalhe, né, para se chegar num acordo e tudo mais. É um tema muito importante. Quem gosta do direito de família ou quem necessita, né, do direito de família, vale bastante a pena ir acompanhar a doutora Ana, que é excelente, né, o trabalho que ela faz sobre esse tema. Sim. Ó, já temos algumas pessoas aí na sala nos assistindo. Hoje, especialmente, é um dia especial para mim também. A maninha aí fazendo 18 hoje. Ah, eu vi lá a tua homenagem para ela. Tá bom Ó, assim? eu acho que é para posicionar um pouquinho mais para baixo a câmera. Eu vou ver se é a minha aqui. O Eu som acho tá que era. bom? Peço para nos avisarem aí se o som tá bom, a imagem. Eu fui corrida do meu lugar oficial lá de atendimentos, porque essa hora é complicado, né? Eu uso a sala ali, daí não tem como. Mas Sim, tá me vendo bem, né, Ju? Eu tô te sim, vendo bem. sim. Eu tô te vendo bem também. Então tá, eu acho que a gente pode começar um Sim, bate-papo aí, até para dar um tempo, né, para os colegas irem fazendo perguntas, esclarecerem as suas dúvidas, né? Eu sou a doutora Maria Helena, né? Sou presidente da Comissão de Direito de Família aqui da OAB Gravataí. A doutora Juliana se apresente. eu sou a Juliana Jesus, sou vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB aqui de Gravataí, né? A gente vem trabalhando em conjunto, eu, a doutora Maria Helena e também as demais colegas que trabalham junto com a gente ali há pelo menos um ano, né? Desde que teve, então, a troca da gestão, né? Vamos apresentar para vocês, então, a comissão, que tem alguns colegas que não sabem, né? Quem são as pessoas que estão auxiliando ou se colocando à disposição da ordem, né? Para poder colaborar com os colegas. E esse é um momento bastante importante, né, Maria? De a Sim, gente poder contribuir entre colegas, né? Para a gente poder auxiliar nas demandas, porque a gente sabe que
as pessoas, né, no direito de família, assim como em outras áreas, a gente está lidando com o bem mais precioso deles, né? Às vezes é a vida de um filho, são os alimentos, né? São questões bem peculiares que o direito de família traz e que a gente tem que ter um olhar diferente, tem que ter uma atenção especial, né? A gente sabe que aqui em Gravataí a gente tem algumas dificuldades na nossa comarca, especialmente na vara de família, né? E a comissão, ela se propõe a esse auxílio, né, Maria? Tanto para as pessoas da comunidade que utilizam dos serviços da vara, do fórum, como para os colegas advogados, né? Tanto aqueles que estão iniciando, né, que a gente sabe Eu acho que é válido também, Ju, e aproveitando que a gente tem um tempinho aí, né, até a doutora chegar, a gente explicar um pouquinho, né, que as comissões, elas não são obrigatórias durante ali o período, né, da diretoria, que a diretoria é eleita. A atual gestão da OAB aqui de Gravataí optou por esse sistema de comissões, né, de uma forma a trazer a participação do maior número de colegas possíveis, né, porque o nosso presidente, ele entende que essa é a melhor maneira aí da gente levar as demandas adiante e conseguir bons resultados, né? E eu sempre fico muito feliz, assim, porque eu vejo que todas as comissões, né? A nossa, Direito de Família, também me deixa muito feliz, mas eu não vou ficar puxando brasa aqui para o nosso assado, né? Todas as comissões vão atrás, né? Buscam melhorias, se preocupam com a demanda de outros colegas. Tudo que chega, né, para as comissões sempre é resolvido, né, Ju? Eu não sei se tu tem essa percepção também. Isso. E isso, na verdade, nos traz a visão do quanto é importante, né, na nossa profissão, a gente compartilhar, né? Eu chamo é um compartilhamento de responsabilidade, né? Que não fica em cargo só do presidente ou do tesoureiro, sim, ou, enfim, das pessoas que estão à frente da ordem. Mas a ordem, ela se propõe ao quê, né? Auxiliar todos que estão englobados nela, né? E disso depende também os clientes, né? Porque são os que mais se beneficiam com esse auxílio, porque a gente consegue agir de uma forma mais direta enquanto comissão, enquanto ordem, para realmente pôr ordem naquilo que está em desconjuntura, né? Então, nesse período de epidemia aí, tanto pela comissão nossa da família, quanto pela comissão de direito criminal, que a gente vem acompanhando aí, de direito civil, de direito do trabalho, diversas comissões, a gente tem visto vários movimentos, né, no sentido de poder colaborar, até contribuir com o judiciário, porque é um momento que acaba pegando todo mundo de surpresa e interfere diretamente no nosso trabalho enquanto colegas, enquanto advogados, né? E essa união, mais do que nunca, né? Ela se torna importante pra gente. Porque a gente tem mais força, né? Sim, que nem a gente sempre coloca, né, nas nossas conversas em geral, assim, nós não somos inimigos do judiciário, né? A gente quer a mesma coisa que eles, um sistema que funcione para que a gente possa, de uma forma mais leve, mais fácil, né? Rápida, principalmente, buscar os direitos dos nossos clientes, né? Da sociedade como um todo. Eu vejo, assim, que muitas vezes o direito, pela demora, ele acaba não sendo justo, né? Sim. Então, de uma certa forma, aí, as comissões, elas tentam, né? A gente tenta correr atrás disso, né? Um sistema que se adeque da melhor forma para atender os direitos das pessoas que a gente representa, né? E que uma pessoa que tenha qualquer problema saiba que ela vai poder, né, contar com o judiciário. A gente quer ter esse reflexo no judiciário, né? Não, tem muita gente que nem procura advogado porque não acredita no judiciário, sim, né? Então, acho que
a nossa atual diretoria aí deixa bem claro, né, que é uma diretoria que a gente, nós advogados, podemos contar, né, para qualquer problema. Sim. Tá? E esse movimento, até mesmo essa live de hoje, ela se propõe, o direito sistêmico, ele fala muito disso, exatamente desse ponto que tu falou, né, Maria? De, bom, a gente tá colocando, transferindo para o judiciário, né, as pessoas em geral, o julgar, né, se o direito vai ser de A ou o direito vai ser de B. Acho que a doutora Ana Carolina ela vai com certeza abordar esses pontos. O direito sistêmico ele se propõe exatamente a isso, né? A gente curar algumas coisas, né? E poder ter um olhar um pouco diferente para determinadas situações, né? E colocar o judiciário de uma forma diferente, né? No sentido de muitas vezes homologar algo que as pessoas conseguiram construir juntas, né? E Sim. eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, isso se tornou indispensável. Indispensável. Gente... Uma série de despachos, inclusive, né? Eu, pelo menos, tenho recebido no sentido de que, assim, ó, aguarde-se a solenidade, né? Mas nada impede que as partes vão conversando para se tentar chegar num acordo, né? Eu tenho recebido muito despacho nesse sentido, não só na vara de família, mas em geral, assim, né? E esse é por isso que eu falo que essa eu acho que é a grande tendência aí, né? Do direito e do direito de família, eu acho que por ser uma coisa mais íntima, né? Que nem elas falam que pega mais na alma, enfim, eu acho que no direito de família a gente vai aplicar cada vez mais, né? Bom, vamos falar um pouquinho, Ju, comentário. Acompanhar o cliente até a resolução e não carregar o cliente, exatamente isso. Sim. Muitas vezes a gente carrega eles, né? Acaba ficando com um peso literalmente nas costas, né? E muitas vezes acaba não conseguindo resolver. E eles nos procuram para resolver. Então, a questão de cobrar como que eu posso contribuir, né? E buscar em outras ferramentas, né? Porque a gente vem daquela visão da faculdade, às vezes um pouco engessada para algumas coisas, mas é o momento de se abrir, né? Estamos aí no mundo das audiências online, que a gente não imaginava que tão cedo fosse acontecer, né? E eu acho que vem a auxiliar, né? Para o bom andamento, para o bom fluxo, enfim, dos processos e até para uma maior celeridade, né? Que isso é o grande entrave hoje do judiciário. Sim. Então, quais as ferramentas a gente pode trazer enquanto ordem, né, para os nossos colegas para auxiliar exatamente nisso, né? Da gente poder agregar cada vez mais instrumentos, né, para essa celeridade, para essa funcionalidade que é necessária, que faz necessária nesse caso, né? E é isso que a gente busca, né, Ju, através da atuação ali do trabalho da nossa comissão. Nós temos membros muito atuantes, né? Sempre, agora que está sendo mais por grupo ali do WhatsApp, a gente prontamente os colegas respondem e a gente vai conseguindo, né, resolver algumas demandas. Nós temos demandas bem específicas que chegam para nós, né, individuais, em relação a um determinado processo, mas, ao mesmo tempo, nós temos queixas, né, de muitos colegas, muitas queixas semelhantes, né, que é daí quando o nosso trabalho, na verdade, é mais necessário, né, porque eu vejo que os problemas mais individuais, assim, a gente até tenta, né? A gente sempre dá um retorno para a pessoa, tenta um contato com o gabinete ou com o cartório, mas eu vejo que as nossas principais brigas, né, são em prol ali de problemas maiores que acabam afetando aí diversos colegas. Nesse sentido, né, nós vamos tomando medidas aí semanalmente, eu acho, né, desde que a gente iniciou a comissão,
oficiando, né? Mandando e-mails. Eu vou falar um pouquinho aqui Sim, rapidamente, Ju, tu vai me completando, tá? Tá, Porque eu não quero te cortar e nem me expandir tranquilo. demais. Mas a gente, lá no início, né, nós optamos por criar um e-mail de acesso e fornecer, né, para os colegas, para que eles pudessem mandar ali qualquer demanda, qualquer reclamação. A gente já chegou a receber até elogio, né, no e-mail, mas para que a gente pudesse, né, direcionar nosso trabalho para aquilo que realmente estava incomodando os colegas aqui da comarca de Gravataí, né? E dessa forma a gente vem atuando, né? Quando tinha encontros, quando tava, a gente se encontrava mensalmente, né? Uma vez por mês, Sim. havendo necessidade, os encontros eram mais próximos, né? A gente organiza eventos também de temas relevantes para o direito de família, né? Já tivemos aí 2 eventos bem importantes, com bastante aceitação, né? Participação dos colegas. Sim. E para quem não sabe, né? A vara de família aqui de Gravataí, ela é um problema muito grande, né? Um problema histórico. O fórum todo, na verdade, a comarca de Gravataí, né? Mas a vara de família em específico, ela tem uma peculiaridade que ela é tão difícil de administrar. Os juízes, eles têm uma rotatividade muito grande, né? Desde que eu era estagiária da vara de família, já funcionava assim. E é devido a grande número de demandas, né? Poucos servidores, aquela função toda que a gente sabe que é justificativa da demora no estado inteiro, né? Mas aqui em Gravataí, em específico, a gente tem essa mais demorada ainda. Sabendo isso, né, conhecendo isso e conhecendo melhor os problemas, a atuação da comissão ela fica muito mais fácil, né? Não que seja fácil, mas as medidas que a gente passa a adotar, elas passam a ser mais específicas. A gente consegue administrar melhor o que vai funcionar para um determinado, para uma determinada reclamação, né? Tu quer falar um pouquinho sobre as demandas que a gente recebe no e-mail lá, Ju? Como que a gente vem fazendo, né, dentro da comissão. A gente acabou não falando o nome das demais colegas membros. Sim. Vamos da falar comissão ali que as gurias... Isso, a doutora Janaína Har, a doutora Elana Correia e a doutora Tatiana Pereira, que ingressou recentemente. Então, a comissão, normalmente a gente recebe demandas, às vezes, de colegas que nos conhecem, nos mandam, né? Até nos nossos telefones privados mesmo. E a gente, dentro da comissão, a gente compartilha todas as demandas, normalmente, entre a gente, delibera junto, né? Decidimos sempre em conjunto o que vamos fazer, o que vamos propor. Por vezes, a gente leva também para a diretoria, né, da OAB, quando é algo assim que vai tomar uma proporção maior, mas via de regra a gente delibera internamente, né, se é caso de oficiar, se é caso de bater em gabinete, se é caso de mandar ofício para a direção do fórum. Então, quanto a isso, a gente é bem amparado, né, pela OAB aqui de Gravataí, e a gente tem bastante autonomia para agir, né? Porque por muitas vezes o que acontece na maioria das demandas, né? A pessoa, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, até. Tá com um processo parado na contadoria lá várias semanas, né? Não consegue resolver, não consegue contato, o processo não sai de lá, tá trancado, já mandou com o seu nome, enfim, já bateu, já foi várias vezes, não consegue resolver, recorre à comissão. Enquanto a comissão, normalmente a gente tem tido bons retornos e bons êxitos, né, de obter um retorno mais rápido do judiciário, porque é o que se propõe, né? Como eu disse antes, a comissão ela tem força, né?
E a gente procura não identificar, claro, a gente às vezes tem que identificar qual é a numeração do processo, né? Se é o caso, mas a gente tenta não identificar a parte, né? Se foi o procurador do autor ou se foi o procurador do réu É que fez. principalmente, né, por causa do segredo de justiça, né? Sim. Às vezes a gente nem fica sabendo, a gente só fica sabendo o problema mesmo, né? Isso. Então a gente trata de uma forma bem pontual e da forma mais neutra possível, né? Para que não haja essa quebra, vamos dizer, do sigilo que se propõe o processo de família e também para que não haja nenhuma tipo de o advogado tal que incomodou, que reclamou. Então a gente tenta tratar de uma forma bem neutra como comissão, né? Para que a gente possa auxiliar as duas partes, na verdade, né? Se colocando numa posição bem neutra, porque pode ser a parte A ou B, mas enquanto o processo está parado, na verdade não resolve para ninguém, né? Então a Sim. gente tenta colocar da forma mais neutra possível e demandar de uma forma a colaborar mesmo com o andamento, né? E a gente, graças a Deus, em todas as demandas, eu acho que vieram, né? Acho que Até sim. hoje a gente conseguiu dar uma solução, dar um desfecho, conseguir um retorno do judiciário positivo, né? E é isso, gente. A gente se coloca totalmente à disposição dos colegas aí, né? Inclusive de fora da comarca, que eventualmente estejam também acompanhando a live aqui da OAB de Gravataí, que a gente, né, tem vários colegas que atuam na comarca, mas são de fora. Vamos compartilhar aí com vocês o e-mail da comissão, caso tenham alguma queixa ou alguma sugestão para melhoria da vara também, podem encaminhar as demandas de vocês para o e-mail da comissão, que a gente está aqui para auxiliar, para colaborar. E este é o momento da gente olhar um pouquinho diferente, né, para algumas coisas, para fazer andar, para fazer prosperar, né, de uma forma diferente, né? Porque se a gente só atravancar, tudo cada vez piora, né? Um momento muito delicado, né? Nós estamos vivendo. Nós buscamos agora um atendimento online, né? De demandas que antes presencialmente a gente não conseguia resolver, né? Então isso está sendo bem difícil assim nesse momento. E enquanto comissão a gente tem que estar sempre atento, né? A violações de prerrogativas, a todas as demandas, os tipos de demandas que chegam para nós. Inicialmente lá, a atual juíza aqui da Vara de Família, só para vocês terem uma ideia, ela assumiu em abril de 2019, se não me falha a memória, né? Quando ela assumiu, nós já marcamos uma conversa com ela, né? Via e-mail. Todas as marcações para falar com a juíza da Vara de Família se davam via e-mail, né? Os colegas tinham que mandar um e-mail, aguardar um retorno do gabinete ali para saber quando iam poder falar com a juíza de um processo urgente, por exemplo, né? Então, quando a juíza assumiu em abril, foi uma das primeiras medidas que a gente tomou, né? Conversar com ela para que se encerrasse essa questão das marcações por e-mail, né? Porque não tem o mínimo de cabimento. Nós temos esse direito enquanto advogados, né? E se faz necessário, os processos de família, na sua maioria, eles têm uma urgência, né? Então, uma das grandes vitórias aí que eu considero da nossa comissão foi essa retirada aí, né? Dessa barreiras que estavam barreira que tinha no acesso para conversar com a juíza, né? De lá para cá a gente já fez alguns e-mails, ofícios, né? Cobrando demandas em geral, cobrando celeridade, cobrando inclusive cordialidade, né? Sim. Ju? Sim. Léo, te recorda daquele e-mail? Porque nós estávamos com 1000 queixas de advogados que não estavam tendo na audiência ali um tratamento que achavam que seria, né, adequado. Então, a gente
né, tomou ali. Eu me lembro que até na época eu tive uma audiência, na época que veio essas queixas, assim, e realmente não foi comigo, né? A postura dela foi com o advogado da outra parte, mas eu achei aquilo de extremo mau gosto. Sim. E que achei que a gente deveria tomar uma iniciativa. Nós tomamos, né? Imediatamente ali que se chegavam as queixas, a gente se reúne, né? Decide. Aí tem o equilíbrio, né, Ju? Sim. Tem o equilíbrio ali para não ficar uma coisa tão... não sei qual palavra usar, né? E eu tento ser a mais calma. O equilíbrio da comissão, gente, só para explicar, tá? Sempre tem uma mais brabinha, mais invocada, faca na bota, mais calminha para dar o equilíbrio. Então, nisso a gente tem acertado bem o ponto. Tem, a nossa comissão ajustou agora o tal do equilíbrio, né? Agora a gente consegue. E isso muda tudo, né? Muda. A gente... Eu ia fazer o encerramento aqui, mas eu não sei, vamos acho, fazer na continuidade. A professora Ana Carolina Lisboa, ela já está disponível? Isso, eu vi que ela já está aqui na online. Uhum. Então, vou pedir para a Maria compartilhar para nós o e-mail da comissão. No final eu repito, né? E aí eu vou ficar de mediadora aqui com a doutora Ana Carolina Lisboa. Já vamos receber ela, então. Tem bastante gente aí na sala, né? Que daí eu acho que ela já assistiu um pouquinho aqui também, já vamos entrar no assunto aí. Ótimo, então, muito, Ju. Maria. Né? Foi um prazer, né, participar aqui como presidente da Comissão de Direito de Família. Eu estou sempre à disposição da OAB, sempre à disposição dos colegas. Me coloco, né? Vocês sabem aí, inclusive, o meu celular particular, né? Porque entendo da importância, né, do trabalho que a gente desempenha enquanto comissão. Eu vou deixar, o e-mail é comissãofamiliagravataí@gmail.com, tá? A gente recebe os e-mails, geralmente a gente consegue dar um retorno no mesmo dia, né? Mas se vocês mandarem e não receberem no mesmo dia, não se preocupem, vocês terão um retorno. O trabalho é levado muito a sério aqui pela comissão, tá? E eu espero aí, né, dias melhores para nós todos, advogados, partes, para o judiciário. E foi um prazer participar aqui com vocês essa noite, tá? Boa Fica aí com a gente, Maria, e manda suas perguntinhas. Pergunta. Isso, ali tá? Para Carol. Beijão, boa noite. Boa noite. Vou pedir para Carol, então, a Maria vai sair e aí a gente entra com a Carol. Tá bom. Pedir para a professora Ana Carolina Lisboa, então. Aqui. Estamos aguardando ela, já solicitou conexão. Boa noite! Olá! Boa noite! Tá me ouvindo bem? O som tá excelente o áudio e o vídeo. Ótimo. Então tá. Tudo bem, querida? Como é que vocês estão? Tudo. Boa noite. A gente estava aqui já, a gente fez uma entradinha, digamos assim, te aguardando, né? Estávamos te esperando para a gente conversar um pouquinho sobre o auxílio, né, do direito sistêmico para nós advogados, principalmente nesse período de epidemia que a gente está vivendo, né, Ana? Acho que tu pode acompanhar um pouquinho aí o finalzinho da primeira parte, né? A gente, em dezembro do ano passado, agora de 2019, a gente trouxe pela comissão, né, já tentando trazer um pouco dessa visão sistêmica aqui para Gravataí, que é uma comarca que já tem uma
uma certa fama de ser uma comarca difícil, onde os processos são parados. Então, a gente já olhando um pouquinho diferente, que eu acho que tu vai falar sobre isso, né? A gente trouxe, então, a doutora Maria Inês, de Porto Alegre, da primeira vara, né? Que ela trabalha totalmente com direito sistêmico lá na vara dela, na primeira vara em Porto Alegre. A gente teve uma boa aceitação, aqui teve bastante participantes na comarca, e ela trouxe junto a consteladora dela, a Cristiane Panis, né? Que eu sei que tu tem relação. Isso. Então, a ideia hoje aqui, né? Nós estamos na Semana do Advogado, é a gente justamente abordar o assunto nesse contexto de epidemia que a gente está vivendo, fórum fechado, as partes, né, com aquela dificuldade de busca de alimentos, o pai que não paga, como que faz, como que eu posso olhar para isso de uma forma diferente enquanto profissional advogado, né? Mesmo sem ser um constelador ou sem ter esse recurso totalmente visível, como que pode estar nos auxiliando enquanto profissionais, né? A importância disso para o advogado. Então, é isso que a gente queria trocar um pouquinho contigo, saber abusar um pouquinho da tua experiência aí, né, enquanto colega. À disposição. Então, Ju, eu acredito que para mim fez toda a diferença e eu posso dizer que eu tinha uma advogada atuante e tinha outra advogada pós-conhecimento das práticas sistêmicas. O que eu vejo, tá? Enquanto as pessoas estão... Eu vejo muitos colegas assim, né, nessa questão dessa posição de reivindicação do judiciário, de, né, pleitear essa valorização, esse reconhecimento não só do judiciário, mas da própria sociedade. E o que eu penso, tá? Essa pandemia, ela é a oportunidade e o judiciário estando fechado, muitos dos prazos já e os físicos suspensos, né? Eu acredito muito, e é isso que a gente fala na visão sistêmica, de não olhar o micro, não só a pandemia, o Covid, a suspensão, e sim olhar o macro, né? Olhar todos os contextos. Então, o que eu posso fazer de bom nessa pandemia? Né? E qual seria um bom posicionamento para um advogado dentro da pandemia? Assumir o lugar de advogado. Porque quando o CNJ vem e autoriza os meios adequados de solução de conflitos que deixam de ser alternativos e passam a ser adequados, quando o novo CPC vem e diz, eu brinco, né? Parecia a previsão do Nostradamus lá em 2016, dizendo, ó, vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer, né, uma mediação, uma conciliação. Já comecem a olhar para isso. Né? Existem já projetos de lei em tramitação e dentro já, pela iniciação dos juizados especiais cíveis, começarem a comprovar antes do ingresso da ação que existiu uma conciliação extrajudicial anterior, que não foi possível entre advogados. Então, eu acredito muito que essa pandemia veio para pegarmos nós, que estávamos nessa posição junto com as partes de reivindicação, olhando para o judiciário e dizendo, me dê algo, porque nós também somos responsáveis pela morosidade, né? Pela questão de qual é a nossa parte, né? A gente não pode simplesmente culpar a instituição porque não existe morosidade e acúmulo de processos sem advogados. Então, no mínimo, 50% da responsabilidade nós temos. Quando a gente consegue pegar isso e de volta também a nossa profissão, a gente descobre, Ju, no meio dessa pandemia, que a função do judiciário é sim vigiar, é homologar, a do MP fiscalizar, mas que é o advogado quem tem em si a capacidade de chegar perto de um cliente e do outro e negociar. Então, o ano passado, 2018, o Barroso veio com essa frase, né? O advogado do futuro é um negociante, né? Aquele que sabe e entende sobre pessoas. De novo, estava todo mundo prevendo a pandemia, parece, né? Todos os órgãos das instituições já estavam falando isso, meios adequados de solução de conflito, né? E ao passo que a inteligência artificial avança na advocacia, com as petições de massa, né, com as questões
da digitalização de absolutamente tudo, simplificação de processos, o INSS digital, né? Existem muitas possibilidades, o próprio direito do consumidor, né, se tornar digital. Sim. O que a gente precisa ter dentro de nós, advogados, é de fato que nós trabalhamos com o conflito humano. E enquanto houver humanidade, haverá conflito. Então, não perderemos o espaço para a advocacia judicial desde que eu entenda não sobre leis somente. Porque sobre leis, o computador pesquisa jurisprudência muito mais rápido do que eu. Um programa peticiona muito mais rápido do que eu. Algo pronto, tá ali. Mas se eu consigo compreender de pessoas e de uma forma muito mais ágil, mais efetiva, mais humanizada, eu olho para os meus clientes, este é o diferencial do advogado da nova era. Então, em meio à pandemia, eu acredito muito para, enfim, para todos que eu falo e eu mesma dentro desse processo, até antes de iniciar a live, estava ligando para minha parceira do escritório e falando isso, né? Eu quero fazer as pazes com a advocacia. Né? Então, muitas pessoas olham para o direito sistêmico e pensam assim: nossa, é um lugar que eu gostaria de estar. É um lugar onde o direito é um pouco mais leve. E até não romantizem a advocacia sistêmica, como diz a doutora Daniele, porque a gente não deixa de viver os conflitos, a gente não deixa de acompanhar os clientes. Fica muito mais leve? Fica. Porque a gente sabe o nosso lugar. E a gente sabe que nós não somos responsáveis pelo cliente, e sim com o cliente. Então, eu sou responsável pela minha parte jurídica, de novo, com a minha responsabilidade de trazer o melhor resultado possível. E aí o cliente colabora, ele entra num estado de colaboração. E não ficam duas pessoas, o advogado e o cliente, no estado de reivindicação ao judiciário. E sim, todos num estado de colaboração. Por isso, eu acredito que modifica tudo, sabe? E fortalece a advocacia. Fortalece a nível de posicionamento, fortalece a nível de cobrança de honorários, fortalece a nível de profissionalizar e pegar lá atrás a nossa essência, sabe, Ju? Que os advogados de família têm no sangue aí, né? Nos olhos. Que é isso. Mas não precisa ser só os de família. Podem ser os previdenciários, podem ser os trabalhistas, podem ser todos os colegas, os criminalistas. Eu vejo, até o professor entrou aqui, ó, meu professor, o Diego Romero. Então, eu vejo muitos colegas já dentro fazendo essa frente, né? Da advocacia artesanal, de um olhar sair do cartesiano e entrar nesse sistêmico, da gente conseguir compreender sobre as dinâmicas das relações humanas, porque exatamente isso é o nosso material de trabalho. O nosso material de trabalho não são códigos. O nosso material de trabalho é o conflito humano. Então, se eu advogo para pessoas, óbvio que eu preciso saber sobre a legislação. Mas nós que trabalhamos com família, muitas vezes a gente tem que olhar para o cliente e dizer assim: senhora, eu não tenho como obrigar ele a ser pai. Eu não tenho como. Eu tenho a sentença, mas eu não tenho como obrigar essa criatura a ir lá buscar o filho. E aí esgota o papel. Até certo ponto. Porque a insatisfação do cliente não é contra o outro, é contra você, advogado. Quantas vezes, né? A gente se posicionando dentro dessa postura de salvação, o cliente, depois de não ter essa demanda atendida do jeito que ele queria, o advogado vira o vilão. É a questão da expectativa, né? Cria-se uma expectativa exatamente disso. O advogado vai me salvar, né? E muitas vezes... quem cria? Sim, somos nós. Porque nós aprendemos assim, nos bancos acadêmicos. Né? Essa posição de salvador é extremamente arriscada. Dentro do que a gente aprende dentro da questão da psicologia, as relações humanas, quando as pessoas estão em posições de criança, que é essa posição de reivindicação, de dor, de tristeza, de injustiça, né? De não aceitação do conflito ou do outro, que é com que a gente lida todo dia. Todo dia.
É difícil a gente ter inteligência emocional o tempo inteiro, principalmente quando a gente tem os nossos direitos lesados. É normal que a gente entre num papel assim. Então, os nossos clientes vão chegar assim. O problema é que nós somos ensinados a vestir a capa preta e dizer: eu faço por você. Deixa comigo. Olha a linguagem mental que eu trabalho com o meu cliente quando eu digo: senhora, deixa comigo. Agora, de um divórcio, por exemplo, deixa comigo. Ou o luto de um inventário, deixa comigo, pode ter certeza, vai embora tranquila que eu vou resolver isso. Aquela cliente, internamente, na cabeça dela, ela enxerga o movimento de agora você sou eu. E você vai ter que sofrer que nem eu, você vai ter que olhar para ele e odiar ele que nem eu. Se você não fizer isso, você não é uma boa advogada. Só que isso consome o advogado, principalmente o advogado que trabalha na área de família e na área criminal. Se nós conseguimos abrir mão desse lugar de salvação e entrar num diálogo face a face, de negociação com o cliente, onde a gente conversa com ele e extrai dele, traz ele do estado de criança, de dor, para um estado de responsabilidade, de análise do que aconteceu, de escuta empática, de acolher aqueles sentimentos. Isso tudo sem ele perceber, porque são, né, o atendimento sistêmico e humanizado ele acontece. Né? Você vai trabalhando com aquele cliente. Então, ele vai se elevando e ele vai se fortalecendo, que chega um ponto em que ele traz a solução. Porque, Ju, quando um cliente procura a gente, ele já ensaiou a história em casa e já contou para muita gente que ele ia procurar um advogado. Então, ele já tem a solução que ele quer. Só que muitas vezes ele não quer falar. Então, as pessoas se vinculam com processos emocionalmente. Elas buscam eu brinco, né? Elas dão a volta na quadra para voltar para o mesmo lugar. Mas é só porque elas não querem falar que aqui do lado está a solução. Então, um atendimento sistêmico com a visão, né, que a gente extrai das constelações, das leis criadas pelo Hellinger, né, da ciência das relações humanas, acrescido de muitas outras questões, como rapport, empatia, escutativa, né? Ele proporciona que a gente dê a volta na quadra com o cliente e ele nos mostre que solução é essa que ele quer. Então, só que isso dentro do nosso escritório. Não sendo necessário eu ajuizar uma ação, levar um susto na contestação, porque acontece. Né? Ou na audiência, né, doutora? Ou na audiência. Exatamente. E aí, de novo, né, vem todas as dinâmicas. Ah, por que a gente instrui o cliente e na audiência ele fala ao contrário? E aí, por quê? Porque o advogado tomou o lugar do cliente e não está ouvindo. Às vezes, a boa solução para ele é uma solução que, para nós, como advogados, não tem lógica, mas é o que ele quer. Eu já fiz acordos de o cliente da parte contrária, no processo de divórcio, me ofereceu um valor X, que era totalmente desproporcional ao que ela tinha realmente direito, a minha cliente. Ou seja, ia ser um acordo fantástico para nós. E eu falei assim, olha, tá ótimo para você. Tá ótimo, é muito mais do que a gente tá pensando em pedir. E ela falou assim, não, mas eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Eu quero, além disso, quero que ele faça aquilo, quero que ele faça isso, quero que ele faça isso. Eu falei, ok. Passei a proposta e ele disse, não vou fazer. Ponto. Falei para ela sobre os riscos, ok, vamos a um processo. Vamos. Deu uma semana, a gente colhendo os documentos para o processo, ele vem e traz a seguinte proposta. Guria, menos da metade do que ele tinha oferecido da primeira vez. E ela aceitou. Eles conversaram entre eles. Uhum. E ela me procurou, Ana, eu quero fazer um acordo. Eu falei, olha, mas é menos do que ele ofereceu da primeira vez. Por que agora? Ah, porque agora... Só que o que acontece? Esse acordo, que o primeiro ia ser à vista. Um valor altíssimo. O segundo ia ser metade, mas ia ter um parcelamento de 24 meses.
Então, o que que é isso? Ela quer se manter vinculada a esse homem. Ela ainda quer viver essa fase do luto, a dissolução do casamento. Ela ainda quer ligar para ele porque ele não pagou. Ela ainda quer isso. Então, ou a gente vai para um processo, que aí era o tipo de vinculação que teria até passar a dor dela, porque um processo serve para isso, para acalmar os ânimos, para trazer coisas à tona, para muita coisa serve um processo, emocionalmente, né? Só que como a gente estava ali resolvendo extrajudicial, ela tinha que achar uma maneira, mentalmente, de continuar vinculada. Um outro colega acharia um absurdo, talvez. E eu, talvez, alguns anos atrás, sem ter essa visão sistêmica, ia dizer, meu Deus, que horror, né? Não faz isso, mulher. Podia ter feito antes, enfim. Simplesmente, a visão sistêmica é dizer, sim, essa é a boa solução para você. É isso que você quer? É. Então tá tudo certo. E é isso, ela vai seguir se incomodando por um tempo ainda, mas ela quer. E tá tudo bem. Porque eu preciso respeitar a vontade do meu cliente. E isso não acontece muitas vezes, quando a gente quer inventar uma moda. A gente quer o resultado que a gente quer, e não que o cliente quer. E aí dá problema nas audiências, né? Dá problema nas contestações, dá problema na sentença, dá problema. Tá? O conflito é do cliente, não é nosso. Vamos ver. Perguntas dos colegas aqui. Não veio nada. Deixa eu ver. Acho que... Não, nenhum questionamento por enquanto, doutora. Vamos seguindo aqui. Doutora, vamos falar um pouquinho, então, falamos um pouco sobre esse atendimento, né? Voltando ao atendimento, além da escuta consciente ali, de que maneira, né, a gente pode, então, dar, de repente, uma dica aí para os colegas para auxiliar, principalmente agora nesse momento que a gente vê um movimento bastante grande na questão dos alimentos, envolvendo busca de alimentos, pai que está com dificuldade de pagar, aqueles processos que já estavam ali, digamos, parados, né? Como que a gente pode dar um olhar, de repente, diferente para virar essa chave aí, né? Com certeza. Tô aqui dispensando as coisas. Então, voltei. Vou fechar a porta aqui por fora. Tá. Ó, a doutora Maria fez um questionamento aqui, ó. Um questionário ou roteiro de atendimento, né? Se Tá. você, no seu atendimento sistêmico, segue algum roteiro, assim, ou... Ok. Então, eu sou muito de sentir, né? Advogado de família tem dessas. Mas eu acredito que, assim, como o Sami traz, né? Eu também sou consteladora, né? E tenho algumas formações nessa área já. Mas a gente nasce sistêmico, sabe, Ju? Não é à toa que a gente vem pro direito. Não é à toa, eu sempre falo isso. Que a gente acorda de manhã um dia e fala, eu quero resolver problema da minha vida. É isso que eu quero fazer. Eu quero me ocupar do problema dos outros. Eu quero... Não! O advogado, ele tem na sua essência, lá na sua alma, lá da infância. Né? Era a criança que observava todos no churrasco de domingo. Era aquele que queria salvar alguém da família. É aquele que internamente, quando criança, dizia: isso não é justo. Não é justo. Ó, Maria riu, se identificou. Em algum momento da nossa vida, a nossa criança disse: isso não é justo. E aí a gente foi fazer direito, quando adultos. Então, a nossa escolha profissional é sistêmica. A gente se colocou a serviço das pessoas. O que eu falo muito, que o movimento do direito sistêmico na advocacia é isso, ele vem como um resgate da nossa essência. Da gente realmente se colocar a serviço de resolver os conflitos da melhor forma possível para o cliente. Então, claro, existem ferramentas, existem. Mas eu não gosto de tratar a constelação como uma ferramenta. Porque ela é uma visão de vida, né? A gente pratica ela todos os dias. Pertencimento, ordem e equilíbrio. É através desses princípios que eu observo as dinâmicas dos clientes.
Então, a visão sistêmica, ela é adquirida através de prática, 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 prática e prática e estudo. Então, mas é simplesmente do seu sentir, sabe? Agregado a isso, aí sim, tem ferramentas de coaching, que são as perguntas, o feedback, né, para te extrair outras questões que estão ali, que você sente, que você visualiza através das leis sistêmicas, mas o cliente não está trazendo, você verifica. A escutativa, que é um mecanismo de escuta lá da psicologia, né? Criar um ambiente seguro para esse cliente através do meu espelhamento, dos meus neurônios, do neurônio espelho, que é esse mecanismo que a gente tem, né? De espelhar, de olhar nos olhos do cliente, de prestar atenção quando ele está falando, né? E assim, ó, essencial, de simplesmente desligar o modo pesquisar artigo quando a gente vai falar com o cliente. Porque o que nos é ensinado, e nos é ensinado inclusive na prova da ordem, leia o caso e aponte a peça. E aí a gente sai, vai atender a criatura, daí chega lá a Ju, começa a falar comigo, e eu tô treinado para isso. Ela tá falando do marido, e eu tô pensando, mas o Tribunal do Rio Grande do Sul pensa assim. Mas a jurisprudência tal, não sei. Mas eu acho que eu posso usar aquele artigo tal. E o caso dela deve ser, deve ser isso. Então é. Pode ser. E aí, o cliente, eu perdi o detalhe que tá ali na fala daquela mulher. Entende? Daquele cliente. E aí eu vou lá e falo assim, sim, mas é que assim, então a gente vai fazer uma ação de divórcio, né, com regulamentação de guarda e visitação. O tribunal já entende que a maioria das guardas é compartilhada. Só que, sabe, às vezes eu vou ingressar com essa ação e no fundo, lá no primeiro atendimento, ela me disse entre linhas que ela só queria o reconhecimento do marido. E aí eu vou lá, ingresso com a ação e faço e aconteço, né? Porque nós também fomos treinados a criar lindas histórias. O colega vai lá, recebe aquela inicial e começa aquele negócio. Sendo que eu poderia ter resolvido isso com uma ligação, uma reunião, verificada a questão de que tudo está acontecendo por uma dinâmica de não reconhecimento e valorização, como esposa, depois que ganhou os filhos e tal. Desde essa reunião, se conversa de uma forma sistêmica e se pergunta como seria para o senhor, então, reconhecer simplesmente como ela foi. Não, eu reconheço, não, ela foi uma boa mãe. Pronto, cessou, acabou o buraco da mulher ali. Então, sabe, são pequenas coisas, Ju, que a gente perde no meio do caminho por conta dessa programação, né, do sistema mecanicista que nós fomos ensinados. Então, é sentir o cliente, sabe? É criar essa conexão com ele, mas de um lugar seguro. Não é terapia, né? É de um lugar seguro, onde eu sou advogado e eu vou te acompanhar. E aí você também me traz como que eu posso te ajudar, né? E ele vai trazer a solução, que é a boa solução para ele, sabe? Tem um questionamento aqui, doutora. Estamos se encaminhando mais para o nosso horário para poder deixar gravada, tá? Senão a gente estende um pouquinho, eu abro de novo aqui, o pessoal entra, porque senão a gente não vai poder deixar gravada por causa da limitação do tempo. Tem um questionamento aqui do doutor Miro Pinheiro. Agora mesmo, uma cliente me perguntou se pode suspender a visita do pai temporariamente devido ao Covid. Fiquei de procurar a colega procuradora do pai e tentar o bom senso. Seria válido? Ótimo! Ótimo, 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 ótimo. Porque você vai peticionar, quanto tempo, né? Até a petição ser avaliada nisso, a família já está toda desestruturada. A criança está sentindo falta do pai, né? A função, o que está acontecendo, o pai já achou ruim. Então, quem sabe, né? Você pode ligar e dizer assim, olha só, a minha cliente está com medo de mandar o filho. Não é nada pessoal. O filho tem saudade. Quem sabe a gente faz uma chamada de vídeo nesse final de semana e eu deixo o celular à disposição da criança para ela conversar com o pai. Mas é só mesmo porque tá arriscado de sair. Gente, é óbvio que a outra parte vai dizer, não, tudo bem, se eu posso ver o meu filho, porque a ânsia de ver o filho.
Sim. Se eu posso ver meu filho por uma chamada de vídeo e eu comprove e existe essa possibilidade de dizer, ó, não é pessoal, não quero dificultar, é porque realmente estou com medo, né, da exposição. Acontece. E é ótimo, a gente pode resolver. E a conversa, às vezes, com um colega, né, doutora? Como isso auxilia, né? A gente também tem vários processos assim, que às vezes as partes entre elas têm já aquela animosidade, né? Que elas não conseguem conversar sobre o filho, mas o problema delas não é o filho, é o término do relacionamento, ou é alguma coisa que ficou para dividir. É um outro contexto e o filho fica ali no meio daquela situação toda, né? E às vezes, conversando com o colega, expondo o teu ponto de vista, né? Se o colega não assumiu para ele o problema, que daí vem em volta aquela situação de novo. Exatamente Né? isso. Se ele vestiu... o colega se emaranha. Porque tem colega que se emaranha, exatamente, veste a roupa e tu não consegue o diálogo nem com ele, né? Mas quando isso não acontece, facilmente vai chegar a um acordo, porque nada melhor do que o profissional que atendeu ela para conversar e explicar, né? O quanto o pai tá com saudade, o quanto o pai realmente tá preocupado, porque daí na visão dela, não, ele quer ver porque agora é dia dos pais, porque ele quer levar na casa do pai dele, mas semana passada ele tava saindo com a namorada e não levou o filho junto, então aí tu já vê que não era por causa do Covid, era por causa da namorada nova. Então, é o observar o cenário, né? E ver daqui um pouco qual é a intenção dela também. E questionar, né? Cabe ao nosso papel não indicar, porque o conflito é do outro, né? Mas questionar, né? Como seria para ela, né? Como seria se ela olha para o filho, se ela já perguntou para o filho sobre como seria, né? Importante ou não passar o Dia dos Pais com o pai. Né? Fazer olhar para as crianças, sabe, Ju? Porque as crianças, dentro das constelações, quando a gente faz, elas não são vistas. Elas não são vistas. Elas são esquecidas nos processos, sabe? Sim. E isso também, às vezes, se mostra dentro das próprias audiências, né? Quando o juiz pergunta, mas o que que tu quer? Mas o que que tu quer? E é difícil, às vezes, a gente ver esse posicionamento também por parte do judiciário, naquele contexto de audiência, de mas peraí, né? Salvo algumas exceções, é claro. Mas e o filho de vocês, né? Eu tive um caso que foi exatamente isso, né? Eu quero que fique comigo, ele quer que fique com ele. E o juiz parou no meio da audiência e disse, mas você tem noção que no meio disso existe uma BR que separava, no caso, que era uma distância, né, extrema entre as duas residências, pai e mãe, e que o filho de vocês está no meio dessa estrada, olhando para que lado que ele vai. Então, esse exemplo, para mim, é o clássico, né? Mas é difícil tu ver essa postura do judiciário. Exatamente. Mas já estamos mudando, já estamos num ótimo movimento aí dentro do judiciário, existem muitos juízes sistêmicos, e eu acredito que esse seja um grande passo, sabe? Mas é assim, Ju, aí eu fico super feliz dos colegas estarem aqui assistindo. Gente, tem ali no link da minha bio, tá? Tem um curso bônus que tem aulas grátis liberadas, tá? Então, quem se interessar pelo tema da advocacia sistêmica, pode me chamar ali, estamos todos juntos. Até a gente tem aí uma live que vai rolar pela ESA, dia 18, com a Cristina Laguno, que é uma das maiores advogadas de família. Hoje ela só trabalha orientando e trabalhando com acordos extrajudiciais, é da Argentina. Fabiana Quezada também, a Bianca, pela ESA. Então, eu acho que é a hora, sabe, Ju? Porque a gente não consegue fazer essa advocacia leve sem o colega. Se a gente consegue falar de colega para colega, a gente se fortalece, sabe? E fica tão mais fácil. Fica tão mais fácil. Eu tô com menos de 1 minuto aqui, doutora. Eu vou agradecer, né, a tua presença. Muito obrigada. Gratidão demais pela tua participação especial. Espero que a gente possa repetir em breve. E agradeço a todo mundo que tá aí online nos assistindo agora. Eu dei uma corrida aqui, atropelei as falas, porque eu sabia que tinha pouco tempo para a gente poder falar bastante. Sim. Mas muito obrigada, de coração. Marcamos uma segunda
com um pouco mais de tempo, então. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, gente. Parabéns mesmo, tá? A advocacia não é para covardes, não. Isso aí. Parabéns, sigam aí, tá? Gente,